Olá, sinaleiros e sinaleiras, eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8 e hoje tava muito afim de falar dos filmes em cartaz não, então eu decidi voltar um tico no tempo para falar sobre o quinto filme, mas terceiro a se tornar notório, do cineasta indiano radicado no Estados Unidos, M. Night Shyamalan, que tem altos e baixos na carreira, mas se por um lado a qualidade das obras varia, uma coisa sempre foi constante: a sua capacidade de intrigar a gente. O que ele consegue ora pela temática apenas, ora por seus triunfos narrativos e ora por ambos. E no caso desse filme de hoje, como é que ele se classifica na filmografia do homem? Bom, é isso que a gente vai ver isso agora, então simbora! Esse filme se passa numa avenida com muitos semáforos? Seria sobre uma pessoa com várias pintinhas no corpo? E os atores se comunicam por libras? Tudo isso e muito mais agora. Depois que encontram uma estranha marca no milharal, uma família que vive numa casa de campo, composta por um pai viúvo, seus 2 bacurins e seu irmão, começa a testemunhar aparições do que parecem ser seres vindos de outro planeta se preparando para atacar a Terra. Assistindo a Sinais agora pela 4ª vez e conhecendo o trabalho seguinte do Shyamalan, deu pra ver como o cara era fiel às suas marcas já lá em 2003. Pelo lado positivo, tem a criatividade do cidadão para compor situações encasquetantes e construção de cenas capazes de fazer a gente saltar ou arrepiar sem que ele precise apelar. E pelo lado negativo, tem a crença cega dele em certas ideias capengas que não colam tão bem no todo, além de sua paixão por personagens que se negam a agir como seres humanos de verdade. No caso de Sinais, esses fatores negativos deram um ar da graça com mais presença do que em O Sexto Sentido e Corpo Fechado, mas felizmente não o suficiente para impedir o êxito do projeto. Estão ali, causando alguns escorregos e dando um sinal do que seria mais aflorado futuramente à medida que o cineasta iria ficando mais autoconfiante. Agora, embora Sinais não seja impecável, é, sem sombra de dúvidas, um suspense excepcional que enfileira méritos verdadeiramente elogiáveis. Para começo de conversa, a trama é retratada sob o ponto de vista de uma família, sobretudo sob o ponto de vista dos 2 irmãos adultos interpretados por Mel Gibson e Joaquin Phoenix. E notem como a temática é introduzida aqui nesse filme. Quando os 2 adultos acordam, eles vão atrás das crianças que estavam lá encarando um dos sinais no milharal. Só depois que os 2 adultos percebem o que aconteceu no milharal é que a gente tem a permissão para enxergar também. Mesma coisa quando a menininha fala que viu algo pela janela ou que tá passando coisas esquisitas na TV e a gente só descobre o que era quando o pai constata o que era. Então a partir daí fica estabelecido que a gente só sabe o que eles sabem e à medida que eles vão descobrindo. Desse jeito, ao afirmar que essa é a ótica que a gente vai acompanhar, o filme estabelece um laço entre o espectador com os 2 irmãos adultos, principalmente o interpretado pelo Mel Gibson, que somado à presença de 2 crianças na trama, cria-se uma eficiente atmosfera de proteção, o que, por consequência, potencializa a sensação de perigo da trama. Pois pensem comigo, se a gente só sabe e vê o que os 2 adultos sabem e veem, basta as crianças saírem do campo de visão deles para a sugestão de perigo vir à tona. Além disso, essa ótica mais simples, pé no chão e próxima do que a gente conhece como real, faz tudo parecer muito crível e possível. Até porque o objetivo dos personagens aqui não é contragolpear uma possível invasão, mas sim apenas tentar sobreviver e proteger os seus. Pois, diferente do recente Ninguém Vai Te Salvar, que até tem certos elementos em comum com esse aqui, Sinais não é um filme de sobrevivência. Ele tem o seu momento de sobrevivência, mas é muito menor, muito mais sutil, e antes de qualquer coisa, como eu antecipei, esse aqui é um filme de suspense, em que a suspeita, a desconfiança, o ceticismo e, consequentemente, a dúvida é um recurso fundamental para conquistar o nosso interesse. Aí, no meio disso, o roteiro vai traçando a trajetória em direção às respostas, o que não dá de mão beijada, mas, pelo contrário, vai espalhando pistas e indícios muito bem divididinhos ao longo da duração, sem forçar os personagens principais por esse ou aquele caminho. Cada um tem as suas formas de enxergar a problemática e o roteiro respeita muito bem o tempo deles, possibilitando que eles passem por experiências naturais até finalmente se convencerem disso ou daquilo. Alguns são mais suscetíveis, outros precisam de um pouco mais. Porém, mesmo estabelecendo muito bem a ótica adotada e a dinâmica desse núcleo isolado, Sinais não trata de um problema isolado, mas sim global. E te falar, se menosprezasse essa repercussão, toda essa questão poderia parecer frouxa e pouco convincente. Mas felizmente a narrativa de Shyamalan estava atenta e não falha em ilustrar as repercussões globais da problemática também. De um jeito que os personagens
personagens principais podem até não afetar na situação do mundo, como eu já falei, mas o mundo, através da TV, do rádio, com notícias da Índia, do Brasil, aquela cena muito icônica, e pela preocupação de outros indivíduos quando eles vão visitar a cidade, são coisas que certamente influenciam os personagens principais. Assim, além da gente ficar informado do tamanho da questão da projeção global, a ameaça também ganha mais alguns pontinhos de verossimilhança. Enquanto o texto dilui exemplarmente o aprendizado da turma, a direção está frequentemente induzindo que os personagens principais estão sendo constantemente vigiados, seja através de planos aéreos, seja por trás de galhos no milharal, por trás da madeira, quando eles vão selar a casa. E desta forma, a direção vai preparando o espectador com um clima de tensão crescente até finalmente, apenas na conclusão, entrar na parte da tal sobrevivência. E ainda assim, de forma mais sutil. E a virada acontece através de uma sequência com toques de terror tão bem construída que merecia um prêmio à pesada. O personagem do Mel Gibson chega na casa do personagem do Shyamalan e nota que houve uma briga ali, até que finalmente encontra o dito cujo que tá ferido e pronto pra zarpar. Mas o que estaria acontecendo com ele? Calma, porque o texto dá um suave desvio para desenvolver um assunto que envolve os dois, e aí do nada o cara dá uma cortada e devolve o Gibson e a gente ao clima de ameaça. Don't open my pantry, father. I found one of them in there and locked him in. E lá vai o protagonista entrar na casa pra ver o que é que tem na tal dispensa que o cara falou. Titubeando ele tenta, não consegue, tenta de outro jeito, aí não consegue, através do reflexo da faca, e só na possibilidade de ver algo assustador a gente já fica ali se roendo. Porém, o personagem desiste e vai embora, mas aí uma câmera estática sugere que ele pode voltar. Dito e feito, só que agora ele volta, vem decidido, pega a faca pra ver um reflexo e antes que a gente se dê conta... Perceberam que construção de susto exemplar não é um jumpscarezinho qualquer mequetrefe de terror de shopping center, sabe? Tem todo um contexto envolvido, o susto não vem gratuitamente e melhor, não tem aquele acorde da trilha trapaceira tentando assustar artificialmente o espectador. Todo e qualquer som que a gente ouve ali vem dos próprios elementos da cena. E o filme ainda tem mais uns 2 ou 3 sustinhos bacanas e todos desse mesmo jeito, explorando o máximo do mínimo e sabendo muito bem aproveitar os louros do poder da sugestão. Inclusive, sugestão é uma coisa que o Shyamalan sabe trabalhar excepcionalmente aqui, porque ele não precisa mostrar muito das criaturas. Ele mostra um pedacinho ali, mostra a criatura passando ali naquele trecho do Brasil, além de que essa sugestão não vem só em relação à criatura, mas também em outras cenas que vão construindo esse clima angustiante. Como é o caso da cena em que o reverendo finalmente acredita na invasão alienígena, ele chega calado com todo mundo de costas para ele. Aí as crianças estão brincando num clima descontraído, mas o silêncio do pai é tão preocupante que elas param de brincar e ficam apenas olhando para ele. E o silêncio das crianças chama a atenção do Meryl, que só então se vira no que o pai diz apenas: Okay. Let's turn on the TV. Percebem como o clima estava leve e de repente ficou tenso e sério por meio de poucas palavras e da sugestão? E com a mesma sensibilidade artística que a direção cria um clima de crescente tensão, ela faz também suaves quebras cômicas que ajudam a dar um tom mais acolhedor e agradável ao projeto, mas também sem estragar a sobriedade do todo. Como acontece na cena da confissão, que um personagem do Mel Gibson ouve a contragosto por não ser mais um reverendo, mas não deixa de dar respostas que a moça pede. Humor de situação que é coroado com a aparição de uma cabecinha de alguém na fila por trás do Gibson. Como acontece também com o choque do Gibson quando chega em casa e vê os 2 filhos e o irmão com um chapéu de alumínio. Por tudo isso, a narrativa me pareceu muito hábil ao propor momentos que, por menores e mais íntimos que sejam, são costumeiramente intrigantes e ou interessantes dentro da problemática principal. Isso ao mesmo tempo em que nos familiariza com os personagens e desenvolve a psique dessa galerinha. Eu digo isso mesmo não sendo muito fã da inclinação do Shyamalan por personagens apáticos. Nesse caso, ele só influenciou mesmo as crianças que são mais suscetíveis aos comandos de um diretor. E aí, por isso, Rory Culkin e Abigail Breslin falam daquela forma dura, engessada, daquele jeito que o diretor adora fazer suas participações, porque ele também não é muito bom ator. Inclusive, a participação dele aqui encolhe muito o potencial dramático que a cena do seu personagem devia ter. Mas beleza, no caso dos 2 atores mirins, o talento e o carisma precoce deles deram um jeito de contornar a forma esquisita com que o diretor acha que crianças são, e ainda assim os bacurins conseguiram
conseguiram apresentar personagens adoráveis. Já no caso dos dois atores adultos, nem se Shyamalan tentasse fazer eles atuarem mal, ele conseguiria, gente. Joaquin Phoenix estava desabrochando o grande talento que a gente viria a conhecer, mas seu Meryl já é uma composição muito dacrível. Um jovem sem grandes perspectivas, mas que encara com grande ímpeto as poucas tarefas que a vida lhe dá. Quanto ao Mel Gibson, fale o que quiser do cara enquanto indivíduo, mas como ator, o cara é capaz de carregar uma trama com uma verdade absurda. Aqui ele jamais deixa dúvidas quanto aos seus sentimentos pela família, assim como em relação ao luto e quanto às suas dúvidas também. Por mais convicto que ele queira parecer, ele demonstra muito pesar em duvidar de suas crenças. Só vê como ele pede de forma tímida para não ser chamado de padre, ou não consegue negar a confissão à menina lá. Pelo que me parece, ele quer forjar uma dúvida meio que para desafiar Deus. Tô duvidando, hein? Não vai me fazer acreditar, não. Eu preciso que você me faça acreditar. Por favor, me faça acreditar. E falando nisso, a gente chega no que pra mim foi a parte mais frágil do filme. Mas para falar sobre isso, eu vou ter que pincelar algumas questões sobre o final. Então, se você ainda não assistiu a Sinais e acha que saber o final pode prejudicar sua experiência, eu recomendo que você vá lá, veja e depois você volta aqui. Mas se você já viu ou acha que não prejudica, segue firme aí por sua conta e risco. Beleza? Já é. Pois bem, aqui em Sinais muita gente costuma reclamar da vulnerabilidade dos vilões no final, né? Como os vilões decidiriam invadir a Terra sendo vulneráveis à água, que é o que mais abunda aqui. Estranho, abunda de abundante, tá? Por favor. Olha, eu creio que isso seja uma tolice. Porque o ser humano é vulnerável a fogo e balas, mas isso não impede ele de invadir lugares que podem contra-atacar com bomba e tiro. Além de que muita gente esquece ou não percebeu quando o filme explica que os ETs não vieram pra ficar, mas pra raptar pessoas e se mandarem. They didn't come here for our planet. This is a raid. They came here for us, to harvest us. Mas precisariam vir pelados? Não podiam usar um uniforme de proteção e tal? Talvez, mas talvez isso prejudicasse o aspecto assustador das criaturas também, né? Então, mas na boa, isso não me fez bolar muito não. O meu maior problema é como as escolhas do Shyamalan enquanto roteirista afetam a narrativa do filme. Pois veja bem, nada no filme induz que os invasores sejam invulneráveis a coisas comuns, como tiro, porrada e bomba. Então eles podiam muito bem ser combatidos dessa forma, com tiro, porrada e bomba, e não precisavam ter essa fraqueza em relação à água. Mas por que então o roteiro criou essa vulnerabilidade extraordinária? Apelação, gente, apenas para favorecer as mensagens que o cineasta queria passar. A ideia dos sinais tinha que se fechar, e aí na falta de uma ideia mais natural, veio essa artificial. E na falta de alguém ali pra dizer, Shyamalan, isso aí tá meio estranho. Aí ele embarcou e foi embora. E assim, ainda que não seja um furo, pois pode ser explicado, é algo forçado. Acho louvável que ele tenha conseguido relacionar as temáticas do filme em torno da palavra sinais. Tá aí um filme que realmente honra o título que tem, porque a palavra serve tanto para referenciar as marcas que estão sendo deixadas nos milharais e as pistas de que pode estar havendo uma invasão alienígena, quanto de forma mais íntima a palavra serve como alusão de que nada acontece por acaso, de que tudo tem uma razão para ser e que o destino solta sinais para que a gente perceba ao longo da nossa trajetória e fique mais confortável com o rumo que as coisas tomam, mesmo quando esses rumos sejam mais desgostosos e infelizes. No entanto, a forma com que o filme vende essa ideia me pareceu tão piegas, forçada, reducionista e simplista. Porque, peraí, o destino fez essas pessoas sofrerem uma perda no passado, um deles tem um talento impróprio para o esporte que ele queria praticar, uma guria com uma mania chata da birosca e um pivete com asma, para que eles estivessem propícios a sobreviver numa situação de revés alienígena, e tudo isso para que um reverendo recuperasse a sua fé. E nesse caso, o mundo lá tá se ferrando, muita gente morreu, mas isso jamais é levado em consideração na tal pauta sobre o destino. Claro que não, porque é muito mais fácil vender que o destino é bonito e é só reconhecer os sinais ao seu redor para se entender com o destino, quando o destino é o dos favorecidos e vencedores. E assim parece tudo bem, tudo lindo, a gente compra firula em forma de mensagem, porque quem a gente estava torcendo no filme se deu bem. Portanto, qual o problema? Qual o problema? É que o Shyamalan tentou comprar a nossa desculpa para usar conveniências. Não comprei muito bem não essa enrolação que ele tentou fazer aí. Ainda assim, eu não creio que isso estrague a experiência. Na minha opinião, dá uma diminuída, principalmente por ser o que conclui o filme. Mas eu creio que seria muito injusto da minha parte ignorar todo o triunfo que o cineasta reuniu aqui. Por isso, eu creio sim que Sinais seja uma obra de suspense e ficção científica que mereceu continuar sendo lembrada por 20 anos e que merece continuar sendo lembrada por 20 mais. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme.
Antes de fechar o vídeo, eu tenho uma curiosidade que eu queria destacar aqui. É que o filme fez 408 milhões de dólares nas bilhetérias mundiais. E ainda bem, porque ao contrário do que parece, essa não foi uma produção barata não, hein? Ela custou 70 milhões. Mas aí a gente pensa, gente, como é que pode um filme tão restrito, com cenários restritos, pouco elenco, ter custado tanto? Então, é porque essa era uma época em que as produções eram muito infladas por conta de cachês. E ao que parece, 25 milhões foram só pro Mel Gibson, enquanto 12,5 milhões ficaram pro Shyamalan, por ter escrito, dirigido, produzido e atuado. E o Joaquin Phoenix? Na época ele não era uma grande estrela, então papou apenas 1 milhão, o que não é tão apenas assim, né? Já no caso das crianças, parece que cada uma recebeu 100 mil dólares. Então, calculando aqui, tirando os atores e o autor, o orçamento teria ficado em 31,3 milhões, o que já é bem menor, não é verdade? É verdade. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e... Eita. Ai!